Olá, bem-vindos a mais um webinar promovido pela Porta Editora. Desta vez é connosco, equipa de autores do projeto Planeta. Temos o cuidado de preparar este webinar a pensar especialmente em si e nas suas turmas, com um conjunto de atividades para tornar as aulas de Geografia mais espetaculares. Todos nós sentimos o mesmo. Adoramos ensinar Geografia, mas também queremos que os alunos adorem aprender Geografia. E esta é a essência do projeto que nós temos vindo a conceber, o Projeto Planeta, desde o início, querer marcar os alunos pela positiva, fazer com que eles possam olhar para a nossa disciplina com os olhos mais receptivos e também, por que não dizer, mais deslumbrados. Preparamos para si, neste webinar, 3 atividades que temos a certeza que vai querer partilhar com as suas turmas. E sem mais demoras, vamos à primeira delas, que se intitula Stop Disasters. Vamos falar naturalmente de riscos naturais, é a atividade em si, e ela tem por base um jogo digital. Vamos utilizar no 9º ano para o tema Ambiente e Sociedade, no subtema Riscos e Catástrofes Naturais, ocuparíamos 1 hora e os materiais necessários para a sua implementação passam por um guião de exploração, a que iríamos fornecer um a cada par de alunos. Depois é necessário telemóveis, tablets ou computadores ligados à internet. Basta também um destes equipamentos por par de alunos. E vamos também precisar de um quadro e de giz e marcadores para a parte final da atividade. Em termos de contextualização, o que é que os alunos vão aprender com o Stop Disasters? Vão identificar fatores de risco de ocorrência de catástrofes naturais, vão relacionar as condições meteorológicas extremas e também as características do meio com a ocorrência de riscos naturais e vão também, de certa forma, aprender a como estar sensíveis a certas medidas de prevenção e de mitigação relacionadas com os riscos naturais. Então, no fundo, temos aqui 4 aprendizagens essenciais de 3 domínios da geografia. No que diz respeito às áreas de competência do perfil dos alunos, com o Stop Disasters vamos privilegiar estas 5 que estão aqui assinaladas: informação e comunicação, raciocínio e resolução de problemas, relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e autonomia e saber científico, técnico e tecnológico. Qual é o objetivo do jogo Stop Disasters? Que os alunos planeiem um ambiente seguro para a população, mas também vão ter que ter em conta um certo orçamento. Com base nestas 2 premissas, os alunos vão aplicar medidas de prevenção e de mitigação que passam por construir novas habitações, escolas, hospitais e outros serviços, demolir habitações ou outras estruturas em risco, reforçar edifícios e criar estruturas de defesa. No início do jogo, distribuímos pela turma os vários cenários, isto porque o Stop Disasters tem a possibilidade de jogarmos 5 riscos diferentes, que são estes que estão agora aqui apresentados no ecrã, e o que quer dizer que numa mesma turma vamos ter diferentes pares de alunos a trabalhar os vários riscos que estão aqui expostos. Um tsunami, que acontece no Sudeste Asiático, um sismo no Mediterrâneo Oriental, um furacão nas Caraíbas, uma inundação na Europa Central e Oriental e um incêndio florestal no interior da Austrália. E podemos aproveitar aqui para esclarecer que os incêndios florestais não são classificados como riscos naturais, mas como riscos mistos, uma vez que derivam de causas combinadas, isto é, a ação antrópica e a ação da natureza. Nós hoje, para esta sessão, vamos simular o jogo do sismo que acontece no Mediterrâneo Oriental. Entremos então no ambiente de jogo. Este é o site, um site concebido pelas Nações Unidas, que está em inglês. Na realidade, o jogo está disponível em inglês e também em francês e espanhol. Não está disponível em português, mas não é por isso que vai constituir uma dificuldade. Até porque o guião de exploração que vamos fornecer aos alunos será de uma grande utilidade para eles navegarem de forma mais autónoma durante o jogo, como vão poder ver. Entramos então no jogo, clicando em Launch Game.
e, em seguida, em Play Game. Os alunos terão à disposição, então, os 5 cenários que há pouco apresentamos e, para cada um dos cenários, temos também 3 níveis de dificuldade. Não vamos mentir que o nível hard, o mais difícil, seria o mais interessante de todos, mas como estamos a dar a conhecer aos alunos pela primeira vez esta ferramenta, o melhor é começarmos pelo nível mais baixo, o nível easy, fácil. Entremos então aqui no Mediterrâneo Oriental para começarmos a jogar a situação de sismo no nível fácil. E somos logo recebidos com uma mensagem de uma das personagens do jogo, a dar-nos as boas-vindas e a apresentar-nos a localidade, a dar-nos alguns dados sobre a ocupação da população dessa mesma localidade que teríamos que salvar perante uma situação de sismo. Vou, entretanto, aqui avançar esta situação e aqui estamos a ver o ecrã do jogo. Uma explicação muito rápida dos botões que estão presentes. Na parte inferior do ecrã temos a indicação do orçamento disponível. Lembrem-se que no início disse-vos que os alunos tinham que gerir um orçamento. Eles têm à disposição inicialmente $50.000 para poderem gastar em duas finalidades. No alojamento ou em estruturas de defesa, ou seja, housing e defenses, que estão aqui no nosso ecrã. Ao lado, temos a informação da população que vive na nossa localidade, são 600 pessoas, e conseguimos perceber que neste momento há 164 pessoas que não têm casa, ou seja, não têm qualquer alojamento, e este é um dos objetivos também do jogo, proporcionar alojamento a esta população que não o tem. Ainda do lado direito, temos um mapa que nos mostra a área de jogo, neste caso eu também vou aqui arrastar para vos mostrar toda a área de jogo, onde poderemos executar as nossas ações. Temos também a informação da probabilidade, o que quer dizer que quando aquela régua ficar totalmente preenchida, o sismo vai acontecer. Isto é uma espécie de temporizador. Sabemos que temos um tempo limite e temos que cumprir as nossas missões antes do tempo limite chegar ao final. Outro botão muito importante é este amarelo, Show Risk, que nos vai nos dar a possibilidade de ver o mapa com diferentes cores consoante o grau de risco de cada uma das áreas. E temos 5 cores disponíveis no ecrã. O nível máximo, o nível 5, está pintado de roxo. Temos, por exemplo, o nível 4 pintado de vermelho. O nível 3 pintado de cor de laranja, o nível 2 pintado de amarelo e o nível mais baixo do grau de risco é a cor verde, ou seja, as áreas mais seguras, onde nós poderíamos realmente colocar as nossas construções para albergar a população e garantir que não teremos mortes. Este botão pode ser clicado para voltar a desaparecer essa informação. No canto superior esquerdo temos a identificação do desastre, do risco natural que estamos a trabalhar, o sismo e do nível também de jogo, é um lembrete. E no canto oposto temos o resultado, a pontuação que os alunos vão obtendo à medida que forem realizando as suas ações. Cliquemos aqui na personagem que há pouco falou connosco, porque ela vai nos dar acesso a um ecrã, uma barra superior com um conjunto de outras opções muito importantes. Nomeadamente, a listagem de missões que nós temos que concluir. Nós vamos ter que garantir alojamento para 600 pessoas, temos que construir uma escola, temos também que construir um hospital, e ainda modernizar 10 edifícios antigos. Temos para isso $50.000 à nossa disposição, mas caso ocorra o sismo, e ele vai acontecer dentro de momentos, esta informação é importante. Nós não podemos ter prejuízos económicos superiores a $10.000. Nem sequer podem morrer mais de 500 pessoas da nossa localidade. É um desafio muito grande, como vão poder ver, até porque estamos limitados no tempo.
E aqui está em contagem decrescente a informação de que dentro de 19 minutos, sensivelmente, o sismo vai ocorrer. Na parte superior desta janela temos números que são conselhos que vamos colecionando durante o jogo e que nos dão informações importantes para também aprendermos. Neste momento já recebemos um desses conselhos, que é o número 7, que diz respeito ao mapa de risco, uma vez que já o tínhamos selecionado e é-nos dada aqui informação do quão importante é a população ter conhecimento do lugar onde vive, neste caso do grau de risco do lugar onde vive ou onde trabalha, para se for na eventualidade de se mudar para uma área mais segura. Portanto, a importância de a população estar ao corrente dos diferentes graus de risco existentes na sua povoação. Vamos jogar então, para nos próximos minutos, ver o que é que nós podemos aqui fazer no ecrã, como é que no fundo se constrói, como é que se modernizam os edifícios, etc. Vamos construir uma escola e eu vou voltar a clicar aqui no mapa de risco para escolher uma área de risco mais baixo, ou seja, as áreas a verde. Vamos construir aqui uma escola, aqui neste retângulo. E ao clicar nesse mesmo quadrado, vamos escolher a opção em causa. Nós temos um i de informação adicional sobre o retângulo, que nos diz que as áreas cobertas por erva são de fácil construção. É uma boa aposta para a nossa construção. E depois, em termos de construção, vamos optar aqui pela construção de um alojamento ou de um serviço. Estão à nossa disposição vários tipos de casas que albergarão um número variável de pessoas. Neste caso concreto, vamos escolher uma escola que permite abrigar 35 pessoas. É uma boa aposta, mas que nos vai custar $1000, como vemos aqui. Então, já temos a nossa escola. Vamos já construir também o hospital. Do mesmo modo, o mesmo botão. Os alunos depois são orientados através do seu guião para a concretização de cada uma das missões. É o hospital que queremos, que também vai albergar 35 habitantes, custará um bocadinho mais que uma escola, $1200. E se formos aqui à personagem que há pouco falou connosco, vamos verificar que já temos duas das nossas missões concretizadas, a construção da escola e a construção do hospital. Mas há mais para fazer, precisamos de construir várias casas e ainda modernizar 10 edifícios antigos. No decorrer do jogo, fomos recebendo outros conselhos, reparem aqui, o conselho número 2, o 6, o 10 e o 13, mas há mais para colecionar. Vamos aproveitar então o tempo para construirmos mais algumas casas. Têm preços variáveis, como vos disse há pouco. Eu vou escolher aqui uma destas. Também, porque não, apartamentos mais caros. Neste momento percebemos que há 72 pessoas aqui no ecrã no setor da população que ainda não têm habitação. Vamos então escolher algumas dessas casas. Por exemplo, uma casa de grandes dimensões, mais um bloco de apartamentos. Estamos, portanto, a aproximar-nos de um dos nossos objetivos, que é proporcionar o alojamento a toda a população. Também também temos que modernizar edifícios antigos, já existentes. Essa modernização passa por clicarmos num dos quadrados com o edifício e escolhermos, neste caso, este símbolo da seta azul para reforçarmos ou efetuarmos obras de reforço nesses mesmos edifícios. São essas as 4 opções que passam por proteger os equipamentos elétricos, por proporcionar ou colocar acessórios de segurança ou mesmo modernizar o edifício completamente, que é esta última opção e que custa $450. Vamos já colocar aqui também outros edifícios do mesmo modo.
São 10. Perdão, agora que cliquei aqui no botão errado. Lembrem-se que para modernizarmos os edifícios tem que ser no ícone azul. Por aí fora. A qualquer momento, vamos imaginar que tínhamos cumprido a nossa missão, nós poderíamos antecipar a chegada do sismo clicando neste botão Start Disaster. Mas convém que os alunos o usem apenas se tiverem a certeza que todas as missões foram concluídas. Nós sabemos que não concluímos, mas eu quero que vocês vejam o que vai acontecer. Parece ter sido uma tragédia, mas assim que acabar, assim que a Terra parar de tremer, vamos ter acesso a um relatório de resultados e vamos também ter o resultado, no fundo, entre aspas, da nossa missão. Será que conseguimos ou não? Saímos logo numa notícia de jornal, a informação de que houve um abalo sísmico. Vamos ver então o nosso relatório e perceber que foram destruídos 16 edifícios, que conseguimos garantir alojamento para 564 pessoas, não chegamos às 600 que eram necessárias. Tivemos prejuízos na ordem dos $7.000, ou seja, abaixo dos 10.000 que era o limite máximo que tinha sido colocado. Morreram 54 pessoas e há também a lamentar muitos feridos, 365. Em termos de missões, passamos a construção do hotel, do hospital e também a modernização dos edifícios. Acedemos a 6 conselhos que foram fornecidos durante o jogo. Ainda tínhamos $42.000 para gastar e a nossa pontuação final foi superior a 10.000 pontos. Vamos clicar aqui no botão Continue para ver então o resultado. Será que fomos bem-sucedidos? Não, claro que não. Houve mortes e sempre que há alguma morte a lamentar, o objetivo não está garantido. Para ajudar os nossos alunos nesta navegação, há pouco falei-vos que eles tinham acesso a um guião. E é isso que eu quero agora vos mostrar para verem como se torna mais fácil também a própria navegação e todo o ambiente de jogo. Eis então o guião, que identifica o risco, a localização, o tipo de relevo onde acontece o jogo, também o nível de jogo, informa o aluno de que o jogo vai durar 25 minutos e lembra-o das 4 missões que estavam expostas no jogo em inglês, mas por acaso os alunos não conseguirem entender, têm aqui essa informação. E depois os alunos são orientados por algumas perguntas durante o jogo. Por exemplo, quais são as áreas com maior grau de risco e que características é que elas apresentam. E é dada a informação de que eles devem consultar o botão Show Risk para então observar a distribuição do grau de risco naquela região. Também é perguntado aos alunos qual é o solo mais vantajoso para construir alojamentos ou outros edifícios. E para isso os alunos têm 4 opções: solo arenoso, solo coberto por árvores, solo coberto por ervas, solo rochoso, que eles têm que clicar sucessivamente no mapa para ver as suas características e também os custos de preparação, para assim poderem responder a esta pergunta. Implementaram alguma medida de defesa? Se sim, qual e porquê é que a implementaram? Se demoliram alguma construção existente na região, qual é que foi e por que motivo? Se realizaram alguma obra de reforço das estruturas e quais é que foram e também porquê? E seguimos para o relatório da missão. Ou seja, aquilo que há pouco vimos, os alunos iriam transcrever para o guião, ou seja, a contabilização dos edifícios destruídos, a população alojada, a população abrigada, os prejuízos totais, o número de mortos e de feridos, quais as missões que conseguiu concretizar, se teve acesso a alguns conselhos dos 15 que estavam disponíveis no jogo, quanto dinheiro é que ficou por usar e a pontuação final. E uma última pergunta: qual foi o resultado final? Eles cumpriram? Foram bem-sucedidos? Sim ou não? E porquê que tiveram esse desfecho? Acreditamos que com esta ajuda o jogo segue de uma forma mais focada e o jogo não será apenas um jogo por si, mas
traz aqui a vertente da aprendizagem que queremos que os alunos façam de uma forma muito efetiva. Depois deste webinar, vão receber naturalmente estes materiais, no fundo, este guião, para que poderem fornecer aos vossos alunos, e quando o projeto manual Planeta 9 sair para a luz do dia, vão receber também guiões para os outros riscos que estavam apresentados no início, para os furacões, para os incêndios, para as inundações e para os tsunamis. No fundo, para que poderem ter numa mesma aula várias turmas a trabalhar os diferentes riscos. Depois de jogarmos, a atividade não fica por aqui. Nós queremos que os alunos partilhem com o professor os seus resultados e como vamos ter vários pares de alunos a trabalharem o mesmo risco, queremos que eles apresentem o que é que fizeram, o que é que aprenderam, quais foram as medidas de prevenção e de mitigação que devem ser usadas em situações de sismo, ou para prevenir situações de sismo. E registamos essas medidas no quadro para que depois os alunos possam transcrevê-las para os seus cadernos diários e ficarem assim com aquilo que realmente importava da atividade que foi realizada. Posso garantir-vos que os alunos vão adorar a atividade e vão aprender, efetivamente, muito sobre medidas de prevenção e de mitigação perante riscos naturais e também, no caso concreto, do risco misto, os incêndios florestais. Mudemos agora de assunto para uma atividade bem mais simples que aquela que acabamos de experimentar. Chama-se a corda do IDH. É uma explicação fora da caixa, o que significa que fomos buscar um exemplo mais estranho para explicar algo que os alunos têm que saber em geografia. Concretamente, o Índice de Desenvolvimento Humano. Em termos de contextualização, vamos aplicá-la no 9º ano, no tema Contrastes de Desenvolvimento, no subtema Países Desenvolvidos versus Países em Desenvolvimento. A atividade durará essencialmente 15 minutos, podendo estender-se até aos 20 minutos. Também por isso é diferente da experiência de aprendizagem que expusemos há pouco, que durava a aula completa. No fundo, as explicações fora da caixa são momentos mais curtos que queremos marcar de uma forma muito vincada a aprendizagem dos alunos naquele momento. Em termos de materiais, vamos precisar de uma corda que para uma turma de 28 alunos terá que ter um comprimento de 8 metros. Vamos ter cartões com diferentes países, que daqui a pouco vos mostrar. Vamos precisar também de molas, uma por cada aluno da turma, e de 3 lenços que servirão para nós separarmos os países por categorias de IDH. Selecionamos 28 países conforme o valor de IDH e eles foram agrupados em 4 conjuntos. Os países com IDH muito elevado, com IDH elevado, IDH médio e IDH baixo. A atividade tem início com a distribuição dos países pelos alunos da turma e, num segundo momento, vamos solicitar a cada aluno que pesquise o valor mais recente de IDH para o país que lhe foi atribuído. Eles poderão consultar o manual, mas como sabemos, os manuais do 9º ano já estão bastante desatualizados e por isso mesmo vamos desafiar os alunos a irem à internet, concretamente ao sítio oficial do Relatório de Desenvolvimento Humano, onde vamos encontrar os dados mais recentes para o indicador que pretendemos, o IDH. Estas são as instruções que vamos fornecer aos alunos para que eles, a partir dos seus telemóveis ou dos seus computadores, possam obter a informação desejada. Vamos então também aqui ao próprio site do Índice de Desenvolvimento Humano. Selecionamos o menu Data Center e vamos escolher a opção Country Insights. E nesta página, cada aluno vai pesquisar o país que lhe foi atribuído para poder registar o respectivo valor de IDH no seu caderno diário. Finalizada esta tarefa, passamos ao momento mais interativo, em que os alunos vão ser convocados a virem colocar o cartão dos seus países na corda de uma forma ordenada. Uma corda como esta, que vamos ver já de seguida. Esta é a nossa corda
E vamos pedir a 2 alunos da turma que segurem nas extremidades. É uma forma também de envolvermos os alunos nesta tarefa que queremos que seja marcante. E com isto agora lançamos uma primeira pergunta a todos os alunos. Quem é que acha que tem o valor de IDH mais elevado? E haverá alguém na turma que vai ter a Suíça. Ela é o país com o valor mais alto de IDH na atualidade e pedimos ao aluno que venha colocar o cartão na corda. Voltamos a fazer a pergunta de há pouco para descobrirmos qual é o aluno que tem o país com o segundo valor de IDH mais elevado. Neste caso, para o exemplo que hoje estamos aqui a simular, vai ser Portugal. E prosseguimos o exercício até que a corda fique preenchida. E o último aluno a vir colocar o seu cartão será aquele que ficar com este país africano, o Sudão do Sul. Temos agora os países ordenados do maior, a Suíça, para o menor, o Sudão do Sul. Mas não vamos ficar por aqui nesta representação tão visual em que colocamos os países ordenados. Vamos fazer conjuntos. Vamos agrupar os países por categorias de IDH e, para isso, vamos recorrer a 3 lenços, que vamos amarrá-los em lugares muito específicos da corda. Por exemplo, este primeiro lenço ficará colocado precisamente entre Portugal e a China. Um segundo lenço vai separar o Brasil da Índia e um terceiro e último lenço que vai separar Angola de Moçambique. E com estas separações, estes 4 grupos, informamos os alunos de que estes países foram distribuídos segundo as 4 categorias principais do IDH. Os países com o IDH muito elevado, como a Suíça e Portugal, que têm um valor superior a 0,800. Seguem-se a China e o Brasil, com um valor de IDH elevado, entre 0,700 e 0,800. A Índia e Angola têm um IDH médio, situado entre 0,700 e 0,550. E finalizamos com Moçambique e o Sudão do Sul, que são os países deste conjunto que têm um IDH mais baixo, inferior a 0,550. Acreditamos que desta forma marcadamente visual, os alunos não só conseguem compreender o quanto é variada a distribuição do IDH no nosso planeta, como vão reter na sua memória para um eventual instrumento de avaliação que venham a realizar no futuro, as diferentes posições e, de maneira especial, a posição que Portugal ocupa em termos mundiais. Podemos replicar esta atividade da corda do IDH com qualquer indicador estatístico que quisermos, desde indicadores que trabalhamos no 9º ano, com indicadores que costumamos abordar no 8º ano, como a esperança média de vida, a taxa de mortalidade, etc. Esta é a mecânica, penso que deu para entender bem como é que nós vamos concretizá-la. Adaptar também se torna muito fácil. E vamos passar à nossa última atividade para hoje. E que atividade? Chama-se Decisões para a Década e é mais uma experiência de aprendizagem pensada para marcar de forma muito efetiva a aprendizagem dos nossos alunos. Foi pensada para o 9º ano, para o tema Ambiente e Sociedade, subtema Alterações ao Ambiente Natural e vai nos ocupar durante uma aula. Os materiais necessários são estes: um plano regional que vai ser fornecido a cada aluno
Canetas. Vai ser necessário um dado de 6 faces, também um dado de 8 faces, de um cone da incerteza e de uma apresentação de PowerPoint de suporte muito parecida com aquela que vou utilizar aqui hoje convosco. Em termos de aprendizagens essenciais, há 3 que vão ser trabalhadas de forma mais vincada: identificar a interferência do homem no sistema terra, ar, água, investigar problemas ambientais concretos a nível local, nacional e internacional e, por fim, consciencializar-se para a necessidade de adotar medidas coletivas e individuais no sentido de preservar o património natural, incrementar a resiliência e fomentar o desenvolvimento sustentável. No que diz respeito a áreas de competências do perfil dos alunos, há 4 que vão ser privilegiadas nesta atividade: o raciocínio e a resolução de problemas, o pensamento crítico e pensamento criativo, o relacionamento interpessoal e o bem-estar, saúde e ambiente. O mote para a nossa atividade é este: como investir num futuro mais resiliente ao clima. Nesta atividade, os jogadores vão experimentar a tensão entre informações limitadas, decisões rápidas e consequências. Por isso, vai levar os participantes ao limite de uma certa confusão tolerável, mas num contexto de diversão séria. O objetivo do jogo é criar uma região e um país mais prósperos e mais resilientes às alterações climáticas, embora sejamos confrontados com inundações e com secas. Cada aluno é um governador de uma região que vai ter de tomar decisões de investimento para essa mesma região. Decisões essas que serão para as próximas 3 décadas. Os alunos vão estar organizados em equipas de 3, 4 ou 5 elementos, constituindo um país. E cada país competirá com os outros países em jogo. Quer dizer que haverá vencedores, mas também derrotados. Todos vão estar em competição para se tornarem no governador regional vencedor, mas também têm que colaborar e trabalhar em equipa se quiserem tornar-se no país vencedor. O governador regional vencedor é aquele que não tiver nenhuma crise humanitária, mas que conseguir também arrecadar mais pontos de prosperidade. Em relação ao país vencedor, ele é determinado pelo número de crises humanitárias. Aquele que tiver menos crises é o país vencedor. No caso de empate, vamos ter em consideração o número de pontos de prosperidade obtidos por aquele país. Todos os governadores regionais que tiverem pelo menos uma crise humanitária estão derrotados. Regras do jogo. O jogo é uma simplificação da realidade, em primeiro lugar. Quando enfrentamos desafios de construir um futuro de prosperidade e de bem-estar para todos, precisamos tomar decisões de investimento muito difíceis. Vamos então entrar neste jogo que simplifica a realidade, apesar da complexidade do mundo atual, para que nos possamos concentrar no modo como determinadas decisões são tomadas. Cada governador vai ter a sua própria folha de registro, chamada Plano Regional, onde vai anotar as suas decisões, mas também as suas consequências. Embora as decisões sejam individuais, a discussão entre governadores do mesmo país é encorajada. Terceira regra. O jogo dura 3 décadas. O que quer dizer que no curto período de tempo em que vai durar este jogo, vamos simular 30 anos de decisões e de consequências. Última regra. A tomada de decisões acontece uma vez em cada década e apenas no início dessa década. O que quer dizer que no decorrer das décadas, os jogadores não vão poder alterar as suas decisões de investimento. Este é o plano regional que cada governador vai ter à sua disposição para os próximos 30 anos. É aqui que cada um vai registar as suas decisões e também as suas consequências. Pode parecer assim à primeira vista complicado, mas vou explicar passo a passo como se preenche. Aliás, eu vou querer que você participe desse lado neste jogo, que seja um dos governadores regionais. Para isso, vou convidá-lo a desenhar, numa folha de papel que tenha perto de si, uma tabela muito simples, como esta que estamos aqui a ver, uma tabela com 4 colunas e que tem 6 linhas.
Vamos identificar as 3 décadas, como estamos aqui a ver, e depois os 5 itens. Proteção contra inundações, desenvolvimento económico, proteção contra secas, pontos de prosperidade e, por fim, as crises humanitárias, que é aquilo que nenhum de nós vai querer ter. É nesta tabela que vocês vão registar as vossas decisões e também vão perceber aquilo que acontece derivado dessas mesmas decisões que tomaram. Quero mesmo que você perceba em primeira, como se fosse participante, como se fosse um dos seus alunos da turma, como é que a mecânica do jogo se processa. Penso que já deve ter mais ou menos a tabela pronta. Vamos prosseguir então para o passo seguinte. Ou seja, cada governador regional vai dispor de um orçamento de 10 moedas para cada década. Para atingirem o objetivo de prosperidade e bem-estar para todos, vão querer investir em desenvolvimento sustentável, não é? Idealmente investiríamos todas as moedas em desenvolvimento. Aqui estão elas, as 10. Mas, como sabemos, a ocorrência de catástrofes naturais pode constituir um duro golpe nos nossos planos de desenvolvimento e custar-nos uma parte significativa do nosso PIB. Assim, para assegurar os nossos investimentos em desenvolvimento económico e, com isso, ganharmos pontos de prosperidade no jogo, que é também o que interessa, talvez seja importante ponderar gastar parte do nosso orçamento em proteções contra riscos naturais, nomeadamente inundações e secas. Imaginem então que decidem investir uma moeda em proteção contra secas. Isto significa que não vão conseguir ganhar mais do que 9 pontos de prosperidade, porque investiram uma moeda em proteção. Ou seja, se durante a década apenas ocorrer uma seca, conseguem ganhar 9 pontos de prosperidade, que é um ótimo resultado. E se ocorrer uma segunda seca na mesma década? Oh não! Apenas investimos uma moeda em proteção contra secas. Não temos mais nenhum investimento em proteção. A população vai passar fome, não vai ter acesso à água potável, surge uma crise humanitária. E a economia sofre um forte abalo, não é? Todos os investimentos em desenvolvimento económico são direcionados para dar resposta à crise humanitária, o que significa que todo o investimento em desenvolvimento se vai perder. 0 pontos de prosperidade. Este é o jogo. Decidir como investir em cada década e tentar ganhar o máximo de pontos de prosperidade possíveis, enquanto previnem crises humanitárias. O mesmo é dizer que temos de pesar muito bem quantos investimentos devem ser feitos em proteção contra secas ou inundações. Vejamos um exemplo para ver se entenderam bem a mecânica do jogo. O aluno X de um país Y. Quantos anos em 10 é que a região deste aluno está protegida contra secas? 2 anos. E contra inundações? Também 2 anos. Qual é então o número máximo de pontos de prosperidade que esta região pode ganhar numa década? 6 pontos, porque 4 moedas foram investidas em proteção. Creio que agora estão preparados para jogar. Neste jogo de simulação, iremos usar um dado como este para representar a probabilidade de ocorrência de precipitação de acordo com os registros do passado. E se esse dado nos der um 6, isto significa precipitação elevada, o que não acontece com muita frequência. De acordo com os dados históricos, existe uma possibilidade em 6. Mas essa precipitação elevada vai gerar uma inundação. Se o dado nos der um 1, isto é sinal de que a precipitação é muito reduzida, o que também não acontece com muita frequência. Existe uma chance em 6 e vai originar uma seca. Se nos sair um 2, um 3, um 4 ou um 5, tudo bem, é precipitação normal, sem inundações nem secas. A chuva vem no momento certo e na quantidade certa. Chegou o momento de pensarem e de fazerem os vossos investimentos para a primeira década.
Têm alguns segundos para decidirem. No caso dos alunos, daríamos 3 minutos de reflexão e de discussão com o seu grupo. Vá lá, pensem e registem. As chuvas estão a chegar. Quando eu concluir a contagem decrescente, o vosso tempo termina. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Os vossos investimentos estão feitos. Não é possível alterar mais nada. Agora vamos lançar o dado 10 vezes para descobrirmos a precipitação ocorrida em cada um dos 10 anos. Lembrem-se que sempre que sair uma inundação ou uma seca, um 6 ou um 1, e tiverem investido em proteção, devem arriscar a moeda respectiva. Uma vez usados todos os investimentos em proteção, a vossa região não está mais protegida. Por isso, se ocorrer uma catástrofe natural, vai mesmo surgir uma crise humanitária. E agora vamos ter duas opções. Ou lançamos um dado, tal e qual como todos conhecemos na sala de aula, para que os alunos possam ver, ou vamos recorrer a uma ferramenta digital, como hoje aqui vai acontecer, que é gratuita e que está disponível num site chamado Roll Dice. Este é o site e de uma forma muito simples vamos pôr este dado a rodar, clicando neste botão Roll. Primeiro ano da década. Um 3, uma precipitação normal, nada de grave. Segundo ano da década. Um 6, uma inundação. Sabem já o que significa. Quem tiver proteções contra inundação, tudo bem. Quem não tiver feito proteções e inundações acaba de ter a primeira crise humanitária. Vamos ao terceiro ano. Terceiro lançamento, um 4. Quarto ano. Agora mudamos para o outro extremo. No quarto ano desta década acontece uma seca, um 1. Quem tiver proteção contra secas, tudo bem. Quem não tiver, acaba de ter uma crise humanitária. Vamos ao quinto ano. Novamente uma seca. O cenário parece que não está muito risonho. Já estamos a meio da década, vamos a mais 5 lançamentos. O sexto ano diz-nos que vai acontecer precipitação normal. O sétimo ano também acontecer precipitação normal. É um 5. O oitavo ano da década. Mais uma seca. E eu estou já a imaginar quantos de vós acabaram de ter uma crise humanitária e que por isso ditaram não conseguir qualquer ponto de prosperidade, como vamos ver daqui a pouco quando fizermos a contabilização. Mas ainda nos faltam 2 anos da década. O nono ano sai um 5. Precipitação normal. E finalizamos. Alguns de vós devem estar a rezar para que não saia nem uma seca nem uma inundação. Vamos ver o que é que nos diz o dado. Mas infelizmente há mais uma seca a acontecer, a fechar esta década que ficou bem marcada por secas. Vamos voltar aqui à nossa apresentação para ver como é que vamos preencher a vossa tabela. Agora que terminou a primeira década, vamos registar as consequências das vossas decisões nos vossos planos regionais, ok? Contabilizem o número de pontos de prosperidade que conseguiram ganhar, mas também contem o número de crises humanitárias que sofreram nestes 10 anos. E eu tenho a certeza que muitos de vocês tiveram essas crises humanitárias. Registem então os resultados nos espaços correspondentes ao número de pontos de prosperidade e ao número de crises humanitárias. Estão satisfeitos com os resultados das vossas decisões? Deem aí um feedback no chat e nos digam se as coisas estão a correr bem ou nem por isso. Reflitam sobre aquilo que aconteceu, porque vamos ter que tomar decisões para planear a segunda década. Preparados? Vamos então jogar a segunda década. Lembram-se que a nossa informação científica é baseada no passado, ou seja, em probabilidades históricas. Certamente que já repararam na quantidade de eventos extremos que têm acontecido no nosso país, Portugal, nos últimos anos. As inundações e as secas têm-se tornado mais ou menos frequentes, mais ou menos intensas. Pois é. Por isso vamos substituir o nosso dado por um dado especial. Este dado
fornece-nos novas informações científicas que representam um pouco melhor aquilo que está a acontecer no mundo, nomeadamente as alterações no ciclo hidrológico, um dos fatores-chave das alterações climáticas que tem trazido maior irregularidade à precipitação. Por isso, na próxima década, a partir deste dado, se sair um 7 ou um 8, eles vão representar inundações. E se sair um 1 ou um 2, eles vão representar secas. Escolham agora os vossos investimentos para a segunda década. Vou-vos dar mais alguns segundos para decidirem, porque estou ansioso para ver como é que vão ser as vossas decisões de investimento. Como é que elas se vão comportar? Aí vêm as chuvas. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Vamos lançar então agora o novo dado 10 vezes e vocês vão registando nos vossos planos regionais o que vai acontecer. Ansiosos? Vamos começar. Primeiro lançamento desta segunda década. Um 4. Tudo calmo para já, porque é precipitação normal. Segundo ano da década. Ai, 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 uma inundação. Um 7. A primeira inundação a acontecer. Quem tiver proteções contra a inundação, tudo bem, safou-se. Mas quem não tiver, acaba de ter uma crise humanitária. Terceiro ano da década. Um 4. No quarto ano, quarto lançamento, dá-nos um 8. É mais uma inundação nesta década. Vamos ao quinto lançamento. Um 6. Nenhum problema. Estamos a meio da década, já com 2 inundações. Alguns de vós já devem ter tido crises humanitárias. Eu espero bem que não, mas não sei o que é que vocês decidiram. Vamos avançar para o sexto lançamento da década. Ai, mais uma inundação. É o terceiro acontecimento de inundação, de chuva excessiva. Vamos ao sétimo lançamento. Um 4. O oitavo lançamento. E mais uma inundação. Esta década está a trazer-nos muito mais água do que a anterior. É a quarta vez que temos um lançamento e que nos sai uma inundação. Vamos ao nono ano. Um 4. E vamos encerrar a década com um 7, mais uma inundação. Isto quer dizer que metade da década trouxe-nos inundações. Eu quase que aposto que não deve ter havido um vencedor nesta década. Talvez, se existir, que diga aí no chat que conseguiu se safar de uma década com 5 inundações. É a hora de calcular os resultados obtidos. Contabilizem o número de pontos de prosperidade que ganharam e o número de crises humanitárias que sofreram nesta segunda década, que temo que não devam ter sido poucas. Já experienciamos 20 anos de investimento em desenvolvimento. Estão prontos para planear os vossos investimentos para a última década? Como já vos disse, o clima continua a mudar e temos acesso a cada vez mais informação científica sofisticada. No entanto, continuamos a não conseguir prever com exatidão o que vai acontecer a um nível nacional. E há tanta variabilidade de um local para o outro que é impossível fazer previsões precisas a longo prazo a um nível regional. Por isso, para a próxima década e última do vosso jogo, não vamos usar o dado. Vamos usar um novo objeto que representa a probabilidade de ocorrência de precipitação. É este cone. Eu vou mostrar-vos o cone, mas não vão poder testar naturalmente. Mas na realidade os alunos também não vão poder testar. Isto vai acontecer exatamente do mesmo modo. Eles não podem tocar, eles não podem experimentar, atirar e lançar o cone e ver o que é que sai. Devem apenas usar o conhecimento que têm para descobrir como é que pensam que o cone vai cair. Se cair nesta posição, significa que é uma inundação. Se cair ao contrário, significa
que é uma seca. E se cair, assim, em pé, ligeiramente inclinado, é precipitação normal. Face a estas três posições, escolham agora os vossos investimentos para esta última década. Vou-vos dar alguns segundos para decidirem e preencherem o vosso plano regional. Olhem aqui para o nosso cone, tentem imaginar como é que ele cairia se fosse atirado. A chuva está a chegar. Estou já a imaginar quais vão ser as vossas decisões de investimento. Acabado o tempo, vou lançar este cone 10 vezes. Estão prontos? Eu sei que estão ansiosos para ver o cone a cair, mas tenho de vos dizer que o desafio de estimar probabilidades num contexto de profunda incerteza é enorme. Deu para perceber que o acesso a uma mesma informação leva a decisões muito diferentes. Fomos sentindo isto ao longo do jogo. Deste modo, todos fomos sentindo também a real e profunda incerteza que é planear a longo prazo, num cenário de alterações climáticas. Embora as previsões meteorológicas sejam cada vez mais fiáveis, a incerteza do clima futuro é maior. Fomos aprendendo também, e os nossos alunos com o jogo, que gerir riscos implica enfrentar situações inesperadas. E é que por tudo isto que eu não vou poder lançar o cone. Temos de permanecer na incerteza, pois esta é a realidade. Vamos descobrir agora quem foram os vencedores do jogo. Por favor, somem os pontos de prosperidade obtidos na primeira e na segunda década. Somem também as crises humanitárias. Há alguém que não tenha tido nenhuma crise humanitária? Escrevam aí no chat. Quem conseguiu esta proeza merece um aplauso pelas sábias decisões tomadas. Em caso de empate, vamos contar o número de pontos de prosperidade. Depois de terminarmos o vencedor individual, vamos descobrir qual foi o país mais resiliente. Qual foi a equipa que teve menos crises humanitárias. Em caso de empate, qual é que obteve mais pontos de prosperidade. E este é também um momento ideal para questionar as equipas sobre os motivos que os levaram a vencer ou a perder. Houve alguém que tivesse mudado de estratégia após a primeira década? E porquê que mudou? Que emoções sentiram durante o jogo? Frustração? Quando foram confrontados com um evento para o qual não estavam preparados? Euforia? Quando escaparam por pouco à derrota? E o que aprenderam os nossos alunos com esta atividade? A necessidade de estarmos preparados para um futuro climático incerto. Lá atrás, no jogo Stop Disasters, viram que é possível salvar vidas num cenário de sismo através da implementação de medidas de prevenção e de mitigação. Com a corda do IDH, constataram as desigualdades existentes no nosso mundo em questões de desenvolvimento humano. E nós, professores, durante este webinar, percebemos que ensinar e aprender geografia pode ser espetacular. É assim que nós, autores do planeta, mas também todos aqueles que trabalham com este projeto por todo o país, encaram a geografia e a levam diariamente a milhares de alunos. Dentro de poucas semanas, verá à luz do dia o novo Manual Planeta 9. Estamos ansiosos para o partilhar consigo. Muito obrigado por ter acompanhado este webinar. Quanto aos materiais, logo chegarão à sua caixa de e-mail para poder reproduzir estas atividades com as suas turmas. Até breve. Obrigado.